Opa, tudo bom, pessoal? Nessa aula aqui eu vou ensinar algumas funções básicas, né, de como utilizar as listas, né, na parte de collections, né. Então vamos lá. A primeira parte que a gente precisa fazer é, depois que você tiver o Eclipse, né, instalado tudo ok aqui, você vai abrir o Eclipse e ele vai abrir com uma tela bem parecida com essa. A primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente vai criar um novo projeto, tá bom? Então vem o File, New, e aqui você pode colocar direto Java Project, né? Ou também você pode selecionar Project e dentro de Project, aqui você pode selecionar o Java Project, tá ok? Bom, esse nosso projeto, eu vou colocar o nome dele de gerenciador, tá ok? E o Java que a gente vai utilizar aqui é o Java 8, tá bom? Que é o 1.8 aqui, ó. Por que eu tô falando da configuração, né? Porque às vezes na hora de você criar o seu projeto aí, você utiliza uma outra versão do Java. E dependendo da versão do Java que você utilizar, pode ser que fique diferente do projeto que a gente vai fazer aqui, nessa videoaula, tá bom? Então usa a versão 8, ok? E pode dar o Finish, gerenciador. Depois que o projeto foi criado, a gente vem no Package Explorer, né? E pode ir direto no SRC, botão direito, New, Class. A classe que a gente vai criar aqui, no caso, seria a que vai ter o main, né? Que nem eu falei, dessa videoaula eu não vou ficar muito nos detalhes sobre a parte básica, né? Então vou explicar mais sobre a parte do array mesmo, das listas, né? Array list, na verdade. Então vamos lá. Essa nossa classe, ela vai se chamar de testador, tá? Testador de lista. E ela vai ficar dentro do pacote br.com.projeto, tá ok? Então fica dentro do pacote aqui e o nome do nossa classe vai ser essa daqui, tá? Testador de lista. Pode dar o finish. Criando essa classe, a gente vai adicionar o método main. Então você pode digitar o main, dar o Ctrl espaço no Windows, né, que ele já vai completar, tá bom? O nosso método principal aqui. Dentro desse método, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar, vai criar uma lista, né? Essa lista, aliás, primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou criar os objetos que eu vou adicionar dentro dessa lista, tá ok? Esses objetos vão ser do tipo string. Eu vou colocar aqui aula 1. E dentro a própria descrição dela, para ficar mais fácil para a gente visualizar depois no console, eu vou colocar como aula 1 mesmo, tá ok? Depois eu crio a aula 2. Eu estou representando aqui, criando manualmente os objetos, mas no dia a dia, na verdade, esses objetos vão ser criados de outras formas, de diversas formas. Mas aqui é só para exemplificar, tá bom? De como uma lista seria preenchida. Então, aí eu venho aqui o aula 3. E beleza. Depois que eu criei esses três objetos aqui, aula 1, aula 2 e aula 3, eu vou criar uma lista. E essa lista, no caso seria o tipo dela seria array list. E esse array list vocês vão acabar utilizando bastante, tá bom? Quando você cria um array list, ele vai te perguntar o tipo de objeto que você vai armazenar nele. E no nosso caso, como a gente está armazenando objetos do tipo string, então aqui eu tenho que colocar string, tá ok? E qual que vai ser o nome desse nosso array list? Eu vou colocar lista, tá bom? Bom, depois que eu já dei o nome, né, para essa nossa lista, eu preciso instanciar esse objeto, né? Então, vem aqui, new, array. Ele já vai completar para a gente aqui com um array list, que é o próprio tipo do objeto, tá? Eu posso tirar aqui. E pronto. Depois que eu fiz isso, no caso do Eclipse, ele já até importa aqui para a gente, tá? O array list. A gente já criou uma lista, porém eu não adicionei nenhuma informação dentro dessa lista, né? E assim, uma das principais diferenças do array normal, né, pro array list é que, por exemplo, assim, na hora de você adicionar objetos dentro dele, na hora de remover objetos, na hora de ordenar objetos,
tudo dentro que você puder fazer dentro de um array, no caso do array list, né, que seria um array list é uma lista, né? Você tem vários métodos que você pode trabalhar com esses dados dentro dessa lista. E é por isso que ele é muito utilizado, né? Utilizado no Java, né? Tá bom? Então vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou pegar esses dados, essas aulas aqui, né, que eu acabei de criar, esses 3 objetos, e vou adicionar ele dentro dessa lista. Então eu dou um lista, ponto, e aí aqui, ó, é legal até que o Eclipse mostra, né? Também tem, na verdade, tem na documentação online do Java, né? Mas aqui o próprio Eclipse já mostra vários métodos que você pode chamar dentro dessa lista, tá ok? Vamos ver aqui, ó. Tem o get, tá vendo? O get que pega a partir de um ponto, né? O index seria tipo uma posição dentro dessa lista, né? Vamos ver, ele também tem o index of aqui, que você solicita através de um objeto, ele vai te devolver a posição. Tem o remove, enfim, tem várias, tem o size aqui volta o tamanho dessa sua lista. Então ele tem várias funções aqui que você pode utilizar, que se fosse um array normal você já não conseguiria, tá bom? Seria bem mais simples o array, né? Beleza? Então vamos lá. O list aqui, vamos adicionar esse objeto aqui, aula 1. Aula 1, espaço, ponto e vírgula, lista.add, aula 2, lista.add, aula 3. Então o que eu fiz? Eu peguei, eu preenchi essa nossa lista com esses 3 objetos. E como que eu faço para visualizar essa lista, né? Vou dar um system out, né? Você escreve siso e dá o contraespaço, que ele já preenche o system out.println, que é para imprimir no nosso console aqui embaixo, tá bom? Então você pega essa lista e se você mandar ela direto para o system out aqui, o que ele vai fazer? Essa lista ela tem um toString, né? E o que o toString da lista ele exibe, né? Ele exibe mais ou menos isso. Ele pega os itens que tem lá dentro. Ele coloca as informações aqui, ó, informação, vírgula, e ele coloca a segunda informação, vírgula, terceira informação, e exibe exatamente isso daqui. Só que no caso no console, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, vou salvar e vou rodar. Então ele vai exibir aula 1, aula 2, aula 3 dentro daquelas chavinhas ali, tá bom? Então, ó, para rodar esse programinha, a primeira coisa que você faz, clica no botão direito, pode ser aqui dentro mesmo do main, e vai no run as, dá o Java Application, e aí ele vai rodar, tá bom? Então ele foi lá, adicionou esses objetos aqui dentro dessa lista. Aliás, ele criou os objetos, criou a lista, e depois ele adicionou esses objetos dentro da lista, nessa ordem aqui, e quando eu pedi para ele mostrar essas informações, o toString dessa lista, ele mostrou aula 1, aula 2 e aula 3. Se eu mudar a ordem de adicionar aqui, ele também vai mudar a ordem que ele vai exibir lá. Então vamos aqui, ó, aula 3 e aula 1. Vou dar um save. Agora, como eu já rodei esse programinha, se eu vim aqui no Eclipse, eu já posso rodar ele já vai rodar o último programa que eu rodei. Então, no caso, seria esse daqui mesmo. Olha a diferença. Primeiro ele mostrou a 3, depois a 2, depois a 1. Porque ele coloca essas informações, esses objetos, na lista conforme você adiciona eles. Essa que é a ordem do array list. Tá ok? Daí, deixa eu voltar para o normal. Daí, digamos que eu queira remover uma informação. Por exemplo, a posição 2 aqui, né? A segunda posição. Como que eu faço, né? Eu posso vir direto no lista, né? Na verdade, o nosso objeto com o nome lista, eu dou um remove aqui, ó, remove, e aí o que eu vou passar para ele? Eu vou passar a posição que eu quero remover. No caso, ele sempre conta do 0 em diante, ele começa com 0 e depois ele vai 1, 2, 3, ele vai adicionando da seguinte forma. Então seria 0, aqui, né? 0, aqui seria o 1 e aqui seria o 2. Daí, se eu quisesse remover essa informação aqui, teria que ser a posição 1. Então, eu vou remover a posição 1 e vou pedir para imprimir de novo.
Aí eu vou dar um siso. Ó, eu gosto de fazer isso daqui na hora de mostrar alguma explicação, que eu acho que fica mais prático, né? Separa bem, sabe? É só um separador que fica mais bonitinho no console. Então o que eu fiz? Eu adicionei os 3 itens na lista e depois eu estou removendo da posição 1, que é 0, 1. Então eu estou removendo, né, a aula 2 dessa lista e eu vou imprimir ela de novo, tá ok? Então salvei e vou rodar ele de novo. Vamos ver lá como aparece no console. Ó, ele mostrou a aula 1, removeu a posição a aula 2, tá vendo? Que é esse daqui, e mostrou a aula 3. Isso é uma das coisas que o ArrayList faz e que, por exemplo, se você tivesse que fazer isso em um array normal, você já teria um pouco, não dificuldade, mas você teria um trabalho para se fazer, que seria, por exemplo, reposicionar os itens daquela lista. E aqui não, aqui eu mandei o remove, o próprio objeto ArrayList ele já identificou que foi removido um item e ele já reposicionou os objetos que estão lá dentro, tá bom? Vou tirar isso daqui, ó, vou tirar esse remove, tá? Aí outra coisa que também tem aqui nas listas, né? Digamos que eu queira exibir todas as listas, mas não exatamente dessa forma aqui, ó. O que acontece? Esse é o padrão que ele já faz, é o toString padrão dele. Então se eu quisesse mostrar, por exemplo, um embaixo do outro, ao invés do lado, como que eu faria, né? Deixa eu dar um comentário. Eu vou até apagar daqui, tá? Apagar esses dois. Como que eu faria, né? Tem várias formas de fazer. Por padrão, assim, que o pessoal, não que mais utiliza, mas antigamente utilizava, seria assim. Que seria o for normal, né? E aí, assim, uma forma bem errada de se fazer, né? Digamos aqui, é 0, 1 e 2, né? São 3 posições, 0, 1 e 2. Então tem gente que utiliza assim, mas tá bem errado, tá? Vou mostrar as outras formas de se fazer isso. E aí eu posso vir aqui, dar um siso, e eu pego exatamente o lista, e o que eu vou utilizar agora? Eu vou utilizar o get. O get é para pegar uma posição e eu falo a posição que ele está. No caso seria aqui o i, né? O 0, depois 1, e depois no 2 ele não pegaria o 2, ele pegaria o anterior, que seria 1, né? Opa, vou colocar no caso aqui seria 3, né? Então vou rodar esse programinha para ver como que ele vai mostrar, tá? Aí o que ele fez? Primeiro ele imprimiu a lista aqui em cima, ó. Deixa eu tirar ela. Rodar de novo. Aí o que ele fez? Ele pegou os itens, adicionou na lista, aqui, né? E eu peguei cada item dessa lista pela posição e mostrei esse objeto, né? Uma vez a cada rodada que ele dava aqui, tá bom? Que nem eu falei, essa não seria a melhor forma. Daí, uma forma que seria um pouquinho melhor que isso, mas também não é o ideal, né? Eu posso fazer aqui, ó, pegar o tamanho dessa lista, né? Então, vou colocar aqui tamanho, lista, e aí o que eu faço? Eu pego a lista e dou um size, né? Aí o que esse size faz? Ele só me retorna o tamanho dessa lista, e eu posso pegar esse tamanho da lista e adicionar ele aqui, ó. Melhora um pouquinho, mas também não seria o ideal, né? Vamos ver lá o resultado que vai dar. Provavelmente vai dar o mesmo resultado. Tá ok? Então aqui ele mostrou todos os itens da lista. E aí, o que é legal das listas, né? É que você tem outra forma de você fazer isso. Que fica mais fica até mais bonito, né? Se mostrar que aí sim que é o que o pessoal está usando mais, né? Que seria tipo um for each. Então como que funciona o for each dentro dessa lista? Você pega e digita lista, que é o nome dessa sua lista mesmo, e aí você vai direto no for, olha lá, ele já até completa aqui. Você dá um for each dentro dessa lista. Então ele vai pegar cada objeto e ele vai fazer uma ação em cima de cada objeto que tem nessa lista. Então eu não preciso ficar calculando o tamanho dela, porque isso pode dar problema. Aqui pelo menos ele já diminui bastante o problema.
Mas se você colocasse um número fixo aqui, tinha muita chance de dar algum problema, não na hora de você testar, mas em produção, alguma coisa do tipo. Então não utilize daquele jeito, tá? Daí no for each, o que acontece? Ele vai pegar objeto por objeto dentro dessa lista e executar alguma ação dentro deles. Daí, como que você preenche aqui, né? Você vai pegar o nome, então vamos colocar aula. E aí você está falando o que aqui, né? Você está falando, dentro dessa, para cada item dessa lista, eu pego esse item, represento ele como aula e essa representação eu vou abrir as chavinhas e fazer o que com essa representação? Eu vou só dar um enter para ficar mais claro. Eu vou dar imprimir essa informação, que seria aula. Direto, na verdade, é só imprimir a aula que ele já vai mostrar. Então eu vou remover esse carinha aqui, ó. Remover não, vou só comentar, né? E vou mostrar como que funciona esse daqui. Então vamos dar o play aqui, salvei, dá o play. Ele fez o resultado para esse exemplo aqui, que é simples, vai dar a mesma coisa. Mas na hora de você programar, o for each ele é mais seguro, né? Ele tem uma questão mais de... ele chega até a ser mais bonito na hora de você programar, tá ok? E ele só é possível, é um método que você consegue porque a lista é do tipo ArrayList, entendeu? Essa é uma das diferenças de você utilizar as listas e não apenas um array, né? Tá ok? E aí você pode até deixar numa linha só que fica até mais bonito. Tá bom? Depois disso, tem uma outra coisa que é legal das listas também. Vou até apagar aqui. Que é o seguinte. As listas, elas podem ser organizadas. Então, assim, imagina se você tivesse um array. Se você tivesse um array puro, simples, para você organizar ele, você teria que retirar os itens dele, objetos ou variáveis, mas enfim, você teria que pegar essas informações e gerar um novo array organizando ele. Aqui não, você pode, ele facilita essa parte. Então, digamos aqui, aula 1, aula 2 e aula 3. Eu vou desordenar elas aqui, ó. Digamos que eu insira assim. Aí o que acontece? Quando eu fizer isso, ele vai inverter, certo? Ele vai colocar o 3 primeiro, o 2 e depois 1. Vou rodar. Primeiro foi o 3, depois o 2, depois 1. Se eu quisesse organizar essa lista, que ela já foi criada, quando você tem as listas, né, você pode usar uma classe chamada Collections. E assim, tem um detalhe bem importante que tem a Collection e tem a Collections. Só muda esse S no final. O que a gente vai utilizar é Collections, com um S no final. E aí você pode dar o Ctrl 1 aqui. Opa, aliás. Dá um ponto. Aí o que acontece? O Eclipse ele já reconheceu que está faltando essa classe. Opa! Ele vai dar um import nessa classe. Tá bom? Ó, ele já deu até um import aqui. Então, a partir do momento que eu usei essa classe aqui, eu já posso utilizar os métodos dela. Um dos métodos que a gente utiliza é o short, né? O que o short ele vai pedir? Ele vai pedir para você passar a lista e ele vai te devolver essa lista organizada. Tá bom? Então, a lista aqui, no caso, é listar. Então, o que ele fez? Ele pegou essa referência que eu tinha para a lista e organizou essa lista conforme o padrão dela. No caso, como o padrão dessa lista é string, ela é do tipo string, então a string, como que ela é organizada? Ela é organizada por ordem alfabética. Então, automaticamente, quando eu usei essa linha aqui, ele pegou todos os itens dessa lista e organizou ele de ordem alfabética. Na nossa ordem alfabética vai ficar aula 1, aula 2, aula 3. A última que a gente tinha impresso aqui, eu vou até imprimir de novo aqui, ó. Aliás, eu vou imprimir do jeitinho antigo porque fica fazendo assim, ó. Preciso e direto lista. E aí o que acontece? Aqui eu exibi ela antes
da ordem errada e depois eu vou organizar ela e depois vou imprimir ela de novo, só que daí da forma que fica a ordem alfabética, tá bom? Dá um save aqui e rodar. Então ele imprimiu da ordem errada, que foi a ordem que foi inserida os dados, e depois ele imprimiu da ordem que está organizada os dados. Então eu usei uma função estática, né, dessa classe collections, e ela precisa quando você passa para ela precisa de um tipo de lista. Então por isso que eu só posso utilizar essa função aqui através de tipos listas, né, ArrayList ou list, né, beleza? Daí então para a próxima, aqui eu já falei bastante coisa, né, sobre listas, e aí, nas próximas aulas a gente vai aprender mais sobre os ArrayLists e outras coisas mais avançadas, tá bom?